essa fórmula aí, mais um, para memorizar. Memorize, tá? Pronto? Então, por exemplo, aplicando a fórmula direta. Quem é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 3. Só colocar nesse template aqui, fica a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos o quadrado da raiz de 3. Quem é A? Quem é A? Raiz de 3. Então a integral é o quê? 1 sobre raiz quadrada de 3 vezes o arco que secante do módulo de x sobre raiz de 3. Mais uma constante, só usar. Tem mais coisas que você pode fazer com isso, mas eu quero chegar nas integrações por mudança de variável trigonométrica. Para isso só falta uma função trigonométrica inversa, que é arco. Arco o quê? Arco cossecante. Tangente e cotangente foram vistas na aula passada. Tá? Então você, de novo, a mesma toada, ó. A função cossecante. E lembre, a cossecante vai de onde para onde? Do seu domínio, que é o conjunto formado por cada x real, tal que o seno de x é diferente de zero. Em R, ela não é injetiva nem sobrejetiva. Ela é periódica, não é injetiva, e o domínio e a imagem não é R. Ela não é injetiva nem sobrejetiva. Portanto, ela não é invertível. Entretanto, a função ICSC, eu vou chamar ICSC, cujo domínio é esse conjunto aqui, ó, menos π sobre 2, 0, união, 0, π sobre 2, tá certo? Nesse conjunto aqui, que é o intervalo menos infinito menos 1, união com o intervalo 1 mais infinito, e veja que isso aqui é a imagem da função cossecante. Então, como é a imagem da função cossecante, essa lei de formação faz sentido, ó, dada por ICSC de x igual a cossecante de x para todo x nesse conjunto, no intervalo menos π sobre 2, 0, união, 0, π sobre 2. Essa função aqui, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é invertível. Vejamos isso geometricamente, ou graficamente, como você queira dizer. Vamos lá.
Vamos aqui. A cossecante é o inverso de quem? Do seno. A cossecante é o inverso do seno. A função é o inverso multiplicativo do seno, tá? Então, observe aqui, ó. V, ou reta feia, mas ajuda, mas ela serve. Eu pego o círculo trigonométrico, exagerado, mais, melhorar um pouquinho a reta, já que eu apaguei, eu vou apagar lá. Aqui, ó. Baixo do círculo trigonométrico aqui. Semicírculo, tá? Eu não preciso desenhar o outro lado. Então, quando você considera um ângulo X no primeiro quadrante, aqui, primeiro quadrante, a cossecante de X é obtida através dessa construção. Passa a tangente ao círculo por esse ponto, que é uma perpendicular ao raio, e essa medida aqui é a cossecante de X. Então, daí você vê o seguinte, que quando o X em ângulo, em radianos, varia de zero aberto, não pode, o ângulo não pode, se o ângulo for zero, a tangente aqui ela é horizontal, desculpa, a tangente aqui é vertical, paralela ao eixo das ordenadas. Como é que vai haver interseção? Então você vê geometricamente a impossibilidade, tá? Coisa que você já sabe algebricamente. Então quando o ângulo X varia de 0 radianos a π aberto, 0 aberto, a π/2 fechado, o que acontece com a secante? Ela decresce de menos infinito a zero, injetivamente, cobrindo todo o intervalo menos infinito a zero, não, menos infinito a 1, tá? Cobrindo todo o intervalo, menos infinito, menos 1. Ou seja, ela dá uma bijeção desse intervalo aqui, nesse. E do outro lado, aqui, ângulo Z. Se aqui está o ângulo Z, quem é a secante de Z? Ela é obtida geometricamente aqui. Então, essa passa aqui perpendicular, né, a tangente, nesse ponto. Então, essa medida aqui, quem é? É a cossecante de quem? De Z. Portanto, você percebe geometricamente que quando o ângulo vai de menos π/2 fechado a zero aberto em radianos, o que acontece com a cossecante? Ela vai de menos 1 a menos infinito, injetivamente, cobrindo todo o intervalo menos 1, menos infinito. Ou seja, a cossecante, ela dá uma bijeção desse primeiro intervalo nesse primeiro. Então, globalmente, quer dizer, a cossecante, de fato, é uma função injetiva e sobrejetiva. Certo? Você pode ver isso analiticamente. Eu estou vendo para você, estou colocando para você geometricamente. Acho mais rápido. Então, daí sai a seguinte definição. Como ela é invertível, a literatura diz o seguinte, literatura matemática. A função inversa da função ICSC, dessa função aqui, ela é denominada, ela é chamada função arco cossecante, sendo denotada por arc-CSC. Arc-CSC. Tá certo?
Então, daí, dessa definição, sai o seguinte. Daí, dessa definição, não dá para escrever aqui não. Dá. Daí, primeiro, quem é o domínio da arco cossecante? É o contradomínio da ISEC, ou seja, é o intervalo menos infinito, menos 1, fechado, união, 1 mais infinito. Quem é o contradomínio da função arco cossecante? Quem é? É o domínio da ISEC, ou seja, é o intervalo menos π sobre 2, 0, união o quê? 0, π sobre 2. Ponto. Quem é o... Vou colocar aqui que fica melhor. Quem é o arco cossecante daí CSC de x, isto é, quem é o arco cossecante da cossecante de x? É x, mas é x, presta atenção, para todo x no domínio de quem? Daí cossecante, ou seja, para todo x, aonde? Nesse conjunto aqui, no conjunto menos π sobre 2, 0, aberto, união, 0, π sobre 2, fechado. Entendido? E quem é a ICSC do arco cossecante de x? Isto é, quem é a cossecante do arco cossecante de x? Também é x, mas para todo x... Está aparecendo aqui, cara? Olha aí. Sim. Está aparecendo para todo x no domínio da arco cossecante, que é o intervalo, que é o conjunto menos intervalo menos infinito menos 1, união o quê? 1 mais infinito. Tá certo? Entendido? E tem um detalhe, ó. Um detalhe. Observe uma coisa. Dado x no seu domínio, no domínio da arco cossecante, que é o intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, eu pergunto, aonde está 1 sobre x, o inverso de x? Está no intervalo menos 1, 0, unido com o intervalo 0, 1. Os dois abertos no 0, fechado no menos 1, aberto 0. Concorda comigo? E se isso aqui acontece, aonde é que está o arco seno de 1 sobre x? Porque isso aqui está contido no domínio do arco seno. Mas aí o arco seno de x vai pertencer a quem? A esse conjunto aqui, ó. Menos π sobre 2, 0, união 0, π sobre 2. O arco seno de 1 sobre x não pode ser 0, pois 1 sobre x é diferente de 0. Arco seno de 0 é 0 e é só 0 no 0. Tá certo? Então você tem isso aqui. E agora o principal. Quem é o arco cossecante de x? Bem, isso tudo é para eu justificar a minha conta que eu vou fazer agora. Isso aqui é o arco cossecante de 1 sobre o inverso de x. Agora, o 1 sobre x está no domínio do arco seno. Tá? E 1 sobre x no domínio do arco seno, então, isso aqui é
arco cossecante. Quem é 1 sobre x? 1 sobre x está no domínio do arco seno. É o seno do arco seno de 1 sobre x. Agora, é a mesma brincadeira. Quem é o inverso do seno de um ângulo? Faz sentido? É o quê? É arco cossecante da cossecante do arco seno de 1 sobre x. Agora, isso aqui que está destacado em azul, está onde? Está no domínio da função i cossecante. E o que é que acontece se o x está no domínio da função i cossecante? O arco cossecante da cossecante dele é ele. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Ao arco seno de 1 sobre x. Indo ao encontro do que eu esperava. E mais, quem é o arco seno de 1 sobre x? É π sobre 2 menos o arco cosseno de 1 sobre x. Mas quem é o arco cosseno de 1 sobre x? Eu já vi. É π sobre 2, então isso aqui fica π sobre 2 menos o arco. Quem é o arco cosseno de 1 sobre x? É o arco secante de x. Então você tem duas fórmulas, ou seja, se você pegar o x aqui, quem é o arco cossecante de x? Quem é? Você tem duas fórmulas. O arco cossecante de x. Quem é o arco cossecante de x? Vamos botar a fórmula aqui, hein? Arco cossecante de x é o quê? É o arco seno de 1 sobre x e vale a outra forma, a outra identidade. O arco cossecante de x é π sobre 2 menos o quê? O arco secante de x. Você tem as duas fórmulas. E dessa fórmula sai aonde a arco cossecante é diferenciável. Qual é a derivada? Ou seja, você sabe onde é que a arco secante é diferenciável. Então, daí, ou melhor dizendo, assim, a função arco, está filmando aqui, cameraman? É o arco cossecante é diferenciável. É diferenciável onde? No intervalo menos infinito menos 1 aberto, união 1 mais infinito, tudo aberto, com quem é a derivada do arco cossecante em x. É muito melhor derivar por aqui, né? Porque derivada de π sobre 2, constante é 0. Então fica menos a derivada do arco secante. É menos 1 sobre o quê? Sobre o módulo de x. Raiz quadrada de quê? x2 menos 1. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo, aqui intervalo. Menos infinito menos 1. União o quê? 1 mais infinito. Tá? E com isso encerra todas as funções trigonométricas.